Reunimos-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, estas palavras que para nós parecem de rotina, hoje adquirem um significado especial, não só porque constam da própria liturgia da palavra, mas pelo fato de celebrarmos hoje a festa da Santíssima Trindade, que é sempre celebrar a festa de quem acredita num só Deus, mas que se manifesta como Pai, como Verbo encarnado no Filho e como Espírito, o Espírito Santo. E assim celebramos a memória de Jesus na Eucaristia pela força e pela ação do Espírito Santo. Ao iniciarmos esta Eucaristia do domingo, dia da ressurreição do Senhor, e hoje na solenidade da Santíssima Trindade, saúdo a todos que estão presentes aqui na Sé, aos senhores padres, aos nossos cantores residentes e hoje aos cantores convidados, à Confraria do Santíssimo Sacramento da Sé e também aos mordomos e aos irmãos do Império do Divino Espírito Santo dos Quatro Cantos, que hoje, em condições de normalidade, fariam a sua festa, como já acontece há muitos séculos. Mesmo assim, não quiseram deixar de estar presentes e vamos proceder ao rito da coroação, como há séculos se faz neste domingo aqui na Sé, sendo Tomás este ano o imperador, o menino imperador, e assim também, graças à generosidade de muitos irmãos, vamos ter a possibilidade de abençoar este pão e depois da comunhão, da gratidão e da distribuição, o fazer chegar a todos para que desejemos cada vez mais os bens do alto, os bens eternos, os bens espirituais, como a Eucaristia ou a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito que vamos receber agora. Saúdo também a todos os que trabalham e nos acompanham através dos meios de comunicação social, seja da RTP Açores, seja da Antena 1, seja pela Vitec ou pelo Rádio Clube de Angra, e a quantos nos seguem por estes meios, de um modo especial os doentes e os idosos, muitos deles em unidade de instalação de lar e que estão impedidos ainda de saírem nas suas casas, alguns ainda a fazerem quarentenas e que nos acompanham com muita piedade e também com saudade as suas orações. E a quantos estão a trabalhar neste momento e também aos imigrantes que nos seguem em qualquer parte do mundo. Para todos, a saúde, a graça e a paz de Deus. E para que esta celebração seja de facto frutuosa, reconheçamos a presença e a misericórdia de Deus que nos habita e que nos precede e arrependidos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizimos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois disse: Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura cerviz, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Palavra do Senhor. Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre.
estás sentado sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição, animai-vos uns aos outros, tendo os mesmos sentimentos, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Palavra do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ó Deus que era e que há de vir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus.
Palavra da salvação. Irmãos e irmãs presentes aqui na sede Angra e a quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social. Nós estamos a celebrar o domingo, dia da ressurreição do Senhor Jesus, e neste dia celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, isto é, depois de termos celebrado o mistério pascal de Jesus, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a efusão do Espírito Santo em domingo de Pentecostes, estamos agora em melhores condições para fazermos a nossa profissão de fé, sempre a partir da primeira afirmação que fazemos no credo, que é creio em um só Deus, e depois de explicitar esta fé. Isto é, como é que Deus se nos revela. Porque de facto o Deus em quem nós acreditamos é um Deus extrovertido. É certo que é uma realidade totalmente outra, transcendente, inacessível, que nós temos muita dificuldade em dizer, e por isso o nosso modo de dizer é sempre imperfeito. E talvez o dia que seja mais imperfeito é precisamente o dia da Santíssima Trindade, porque é quando temos mais dificuldade de dizer que é um só Deus em três pessoas. E, portanto, não podemos dizer que são três, e dizer que é um, é dizer que em Deus há relação, e que há relação e que há distinção entre as pessoas, porque é assim que Deus nos vai revelando. Por isso também dizemos à partida que é um mistério. Mas para nós mistério não é no sentido de enigma, como às vezes vemos nos filmes ou nos documentários, que se entende mistério por enigmas e que nós temos um enigma à nossa frente. E também não é por ignorância, quer dizer, bom, então chamamos mistério à ignorância. Não, quando nós dizemos mistério é pelo excesso de sentido que tem e pela nossa incapacidade de captar todo esse sentido, até mais que não seja pela nossa incapacidade de linguagem. E, portanto, Deus que é perfeito e que se revela, tem também depois o limite do nosso lado de nós sermos capazes de captar e de dizer essa revelação. E digo isso porque ao longo das leituras nós ouvimos logo na primeira a quem de facto Deus se revela como único, e devemos aos nossos antepassados, ao judaísmo e esta etapa mosaica de afirmarmos a nossa fé num só Deus. Mas quando dizemos isto não estamos a falar de teoria nem de especulação. O credo não é uma teoria nem uma especulação. É a partir da palavra de Deus. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Esta é a revelação que Deus faz a Moisés, que é clemente, compassivo, sem pressa para se indignar, cheio de misericórdia e fiel. Diante desta palavra, Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração, porque também esta é a nossa atitude diante de Deus, é prostrar-nos de joelhos, a adorar, a contemplar, a amar. Tal como também acontece diante de uma pessoa que a gente gosta muito ou de uma paisagem, o que nós fazemos não é decompor aquela pessoa em conceitos pela inteligência ou pela razão para que a gente a conheça melhor. O que a gente fica é olhar, é escutar, é contemplar, é amar. Aqui relativamente a Deus, e esse verbo só se aplica a Ele, é adorar. E então Moisés diz: bom Senhor, se encontrei aceitação aos vossos olhos, peço perdão. É certo que o povo que nos segue é um povo de dura cerviz, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades, porque Moisés também se inclui dentro do povo. Isto porque antes tinha havido a cena da idolatria ou da adoração do bezerro de ouro, o que nos parece de facto de tempos remotos, mas nos nossos dias tem esta idolatria outros nomes. Quando nos falta a fé ou confiança no Deus único e verdadeiro, facilmente caímos em idolatria.
Depois ouvimos na segunda leitura uma expressão que todos os domingos nós usamos: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Isto é, a segunda leitura fala-nos que o Espírito Santo é sempre comunhão, porque assim como o Pai se dá a conhecer no amor do Filho, e há aqui também o excesso de amor, esse excesso é a cruz, hoje falamos só de excessos, assim também o Pai e o Filho se dão a conhecer e atuam em nós através do Espírito Santo. Há uma palavra da Escritura que diz que Deus é Pai de todos, que está acima de todos, isto é, como Criador e como Pai, de fato está acima de todos. Mas em Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus está conosco, isto é, em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Deus está conosco, Ele habitou, Ele acampou, Ele acompanhou-nos e acompanha-nos, Ele está conosco. Mas ainda temos uma outra realidade que é, mas o Espírito Santo está em nós, e em nós faz comunhão, estabelece a comunhão com o Pai, com o Filho e com as outras pessoas, uma comunhão de amor. De maneira que quando dizemos Deus, dizemos é certo que Ele está acima de nós, mas é certo que Ele está conosco, ainda mais, não está acima nem está fora, Ele está em nós, está dentro de nós, está no meio de nós. De maneira que esta festa acaba por ser muito rica, precisamente por nos dar a conhecer quem é Deus, esta modalidade, como é que Deus nos ama. Há aqui uma classificação, se quisermos, no diálogo com Nicodemos, no Evangelho, quando diz Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele tenha a vida eterna. Ou seja, esta classificação, por um lado temos a afirmação é que Deus amou tanto o mundo, isto é, ama, mas o maior ato de amor é na entrega de Jesus na cruz. E temos o tanto, amou tanto o mundo. Isso também, se é assim, é interessante que o espírito da Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, sobre a alegria e a esperança, diz que se Deus amou tanto o mundo e não enviou o seu Filho ao mundo para o condenar, nós que estamos no mundo não podemos odiá-lo, nem podemos deixar de amar. É pena que não seja tanto como Deus. Em Deus é tanto. Ele amou tanto que, mas também relativamente a nós, que estamos neste mundo, a nossa relação com o mundo deve ser uma relação de amor. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para o condenar, porque isso já poderia acontecer por si ou pelo nosso pecado, mas enviou-o para o salvar. E de maneira que também o nosso trabalho no mundo é precisamente para ajudar a salvá-lo. Porque esta é a ação de Deus, é uma ação de criação. Nós não nos devemos envergonhar de sermos criaturas e que, de facto, o Pai é o Criador de todas as coisas, a começar pela sua imagem e semelhança, que são os homens e as mulheres. Mas Deus também nos santifica, e nos santifica através do Espírito Santo e salva-nos no mistério pascal de Jesus. De maneira que é aquele que cria, é aquele que salva, é aquele que santifica. E, portanto, quando estamos a falar de Deus, não estamos a falar de uma sucessão, estamos a falar da ação de Deus, isto é, de Deus fora de si, de um Deus extrovertido, que se revela como Pai, porque Jesus diz, Filipe, quem me vê, vê o Pai, e, portanto, nós podemos chamar a Deus nosso Pai, e o Pai, no seu amor, envia o seu Filho, o Verbo encarnado, com maior expressão de amor, quer dizer, uma loucura. Alguém chamou ao amor de Deus a loucura do amor de Deus, que vai até ao sofrimento de Jesus. Mas depois dá-nos a alegria do Espírito Santo, e por isso nós vivemos nestes dias a alegria do Espírito Santo, que é de fato um tempo de comunhão. Ao ouvirmos esta semana as festas do Espírito Santo nas várias ilhas da região, também no Triângulo, com as reportagens que nos chegaram, eu registrei uma palavra de um jovem mordomo das ilhas do Triângulo, quando lhe perguntaram, porque este ano tudo foi diferente em todos os impérios, porque é que faziam a distribuição de rosquilhas, e o jovem mordomo disse 3 expressões que resumem muito bem este ato também que nós estamos aqui a fazer. Ele dizia então à RTP e às pessoas que o ouviam, nós fazemos a distribuição de rosquilhas por causa da comunhão, da gratidão e da distribuição. Esta festa é uma festa de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com as outras pessoas. É uma festa de gratidão porque nós estamos agradecidos
pelo dom que recebemos primeiro. O Espírito Santo é o dom de Deus e temos recebido muitos dons. O amor com amor se paga, mas é também uma festa de distribuição, porque aquilo que a gente recebe não é para acumular, mas é para distribuir. A nossa riqueza é para distribuir. Isto tem um efeito depois prático na realidade dos impérios e na realidade da nossa vida, inclusivamente da economia. Portanto, poderíamos dizer que a economia de Deus que se revela, também há uma economia, se quisermos, que se revela, que é a comunhão, a gratidão e a distribuição. E toda a vida sacramental na Igreja é isto. É um ato de comunhão, é um ato de gratidão e é um ato de distribuição. E a nossa liturgia, toda a liturgia eucarística, vive, de fato, destas três realidades. Porque quando há comunhão, podemos perguntar, mas quando é que há comunhão? Quando uma pessoa ama os outros pela própria alegria do amor, isso é reflexo da Trindade. Quando uma família se ama, perdoa, é capaz de servir uns aos outros, é um reflexo da Trindade. Quando uma comunidade ou uma paróquia na qual os fiéis se amam e partilham os bens espirituais e materiais, isso é um reflexo da Trindade. E a Igreja, a própria Igreja local, a nossa Diocese, aos demais dioceses, são também um reflexo da Santíssima Trindade. Desde São Cipriano até à Constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, diz que a Igreja é o povo que está em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a partir disso, então, toda a nossa vida é diferente, porque nos sentimos amados como filhos, criados pelo Pai, sentimos salvos e perdoados por Jesus Cristo, que assumiu a nossa condição humana, a nossa própria linguagem, por isso nos é capaz de entender, mas não estamos abandonados. Deus não está fora de nós ou numa imagem, Ele está em nós e permite fazer a comunhão do Espírito Santo ou a comunhão sacramental. Todos os sacramentos são, de fato, esta realidade. E isso é que é mais importante, que a gente viva na saúde, na paz e na graça de Deus. Isso é que é fundamental. Depois, o resto que a gente tem, de máscaras e de gel e tudo, é secundário. Está ao serviço da celebração deste mistério, mas não podemos esquecer a essência pela funcionalidade ou pelos requisitos que agora estamos obrigados a ter e que, de fato, são necessários, mas secundários relativamente ao mistério de darmos glória ao Pai, ao Filho, ao Deus que é, que era e que há de vir. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo o momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardais, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente,
Nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, aridez regai, sarai aos enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vos confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós almas e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Não há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por mediação do seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, dizendo cheios de confiança: Senhor Pai Santo, escutai-nos. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela Santa Igreja, povo convocado e reunido por Deus Pai, por meio de Cristo, na comunhão de um só Espírito, para que seja na terra o sinal vivo do amor de Deus, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos responsáveis no governo das nações, para que atendam sobretudo os mais humildes e trabalhem pela paz e pela justiça, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelo mundo, por quem o Pai entregou o seu Filho, para que todo o homem que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos que sofrem ou desesperam, para que encontrem junto de si quem os anime e lhes transmita a paz que vem de Deus, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela nossa comunidade paroquial, para que Deus, clemente e compassivo, a torne atenta e fraterna para com os mais pobres, oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos. Deus Pai clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia, que por vosso Filho nos enviaste o Espírito Santo, ouvi as orações de vosso povo e dai-lhe a alegria de ser atendido em seus desejos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Alva pomba que meiga aparecestes ao Messias no Rio Jordão, estendei vossas asas celestes sobre os povos do orbe cristão. Vinde, ó vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor. Quem aos pobres seus braços estende, quem lhes veste seus ombros tão nus, achará que tudo isto só tende para a glória e honra da cruz. Vinde, ó vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor. Ofertai as mais belas oferendas, ofertai-as em nome de Deus. Colhereis lá um dia 1000 prendas, quando entrardes no reino dos céus. Vinde, ó vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor. Semeando o vosso ouro entre os pobres, a colheita no céu a fareis, o triunfo de esforços tão nobres, só no seio de Deus achareis. Vinde, ó vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor. Vinde, irmãos, vinde todos contritos, uma esmola de amor ofertar. É dever consolar os aflitos e a fome do pobre matar. Vinde, ó vinde entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de
de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor. Traga rosas e ramos de ouro, quem esmola melhor não tiver, a si mesmo oferece um tesouro, ganhará o brasão de esmolar. Vindo, ó vindo entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cantos de eterna vitória, que os querubins vos elevam, Senhor, que os querubins vos elevam, Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e para a Santa Igreja. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças sempre em toda a parte. Com vosso Filho unigênito, o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa glória, nós o acreditamos também sem diferença alguma do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na força e na comunhão do Espírito Santo, vamos rezar a oração que Jesus rezou e nos ensinou a rezar, chamando a Deus nosso Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, olhai antes à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
os corações ao sopro do Senhor, que infunde vida nova às almas que visita um povo novo. Sai das águas em que paira o Espírito da luz, abri os corações ao sopro do Senhor. Lançai o vosso corpo entre as línguas de fogo, que queima e purifica o coração da terra. Tendes na fronte marcas sagradas, o verbo de Jesus é o verbo da vitória. Abri os corações ao sopro do Senhor. Dai todo o vosso ser às sementes do céu, que vem juntar-se em vós a todo o sofrimento. O corpo do Senhor é feito das angústias de quantos neste mundo a injustiça esmaga. Abri os corações ao sopro do Senhor. Olhai dentro de vós o hóspede divino, sem nada mais querer senão esta presença. Vivei do Espírito e para o Espírito, nas vossas orações e nos vossos silêncios. Abri os corações ao sopro do Senhor. Nas vossas orações e nos vossos silêncios, abri os corações ao sopro do Senhor. Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que encheis de bênçãos todas as coisas. Concedei aos vossos servos e servas que, levando piedosamente este pão criado por vós, em louvor da Santíssima Trindade, que neste dia de festa celebramos, recebam a abundância da vossa graça, para que busquem acima de tudo os bens celestes e progridam sempre na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E aos mordomos e às senhoras mordomas que tomassem as cestas com o pão e que se dirigissem para o fundo da igreja para fazer a distribuição. Depois da gratidão e da comunhão, é chegada a hora da distribuição. Que podem tomar os cestos e dirigirem-se para a entrada, ou para a saída, melhor, para a saída da igreja. Enquanto isso, também queria agradecer aos paroquianos e aos fiéis, amigos e vizinhos aqui do Império dos Quatro Cantos e outras pessoas que se associaram livremente e que com as suas doações nos oferecem este pão, através do Império dos Quatro Cantos. De maneira que também a nossa gratidão, num ano em que não houve festa nem recolha de donativos, houve benfeitores que se quiseram juntar neste dia e com o Império, os mordomos, a distribuir-nos este bodo.
Portanto, aproveito também para lembrar que vamos retomando a vida normal das nossas comunidades, que amanhã há ensaio do Grupo Coral da Sé aqui na Igreja pelas 19h30 e terça-feira há um encontro de leitores da Sé, o que já não há vários meses, no Centro Pastoral da Sé, pelas 19h30. Na quarta-feira é dia feriado nacional, dia de Portugal. Na liturgia celebramos a memória do Santo Anjo da Guarda de Portugal, que será aqui na Sé às 9h da manhã. E será a única celebração desse dia. Também quarta-feira terminam as catequeses, ainda que digitais, pelo YouTube ou pelo canal 2 da RTP, que foi possível fazer neste terceiro período. Terminam quarta-feira, dia 10 de junho, nestas circunstâncias atípicas. Mas lembrar, sobretudo, que quinta-feira também é feriado, mas é feriado porque é dia santo. E foi um feriado que nos foi retirado e que nós reclamámos noutros governos para que fosse reposto. E é reposto, sobretudo, antes de mais aos cristãos e aos católicos, para celebrarem a quinta-feira do Corpo de Deus. De maneira que lembrava a toda a Assembleia que está aqui presente e àqueles que nos acompanham que quinta-feira devemos voltar para celebrar o mistério da Eucaristia de uma forma festiva. Só que com uma particularidade é que esta missa da manhã será às 9h30 da manhã. E devido a quê? Devido à transmissão pelo canal 1 da RTP. É certo que deveria ser o canal 1 a adaptar-se ao horário dos Açores e não o horário dos Açores adaptar-se ao horário do canal 1. Bom, mas enquanto tiver que ser assim, nós temos que estar às 9h30, 10h30 na outra hora do país, e pedia que de facto estivéssemos aqui para a missa de festa do Corpo de Deus às 9h30. A partir das 11h da manhã até às 6 da tarde faremos a adoração do Santíssimo Sacramento. Dado que este ano não é possível fazer a procissão com aglomerações, então temos um horário alargado das 11 às 6, para que neste espaço tão amplo da Sé, acompanhados sempre pelos irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento, a gente faça a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, entre as 11 e as 6 da tarde de quinta-feira, sendo que às 6h celebramos a Eucaristia do encerramento da festa, na qual serão admitidos novos membros da Confraria do Santíssimo Sacramento. Então, se Deus quiser, até quinta-feira às 9h30 para celebrarmos a festa do Corpo de Deus. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.